Todo mundo que tem conhecimento pode oferecer um serviço. Para pensar. Quem tem aí, né, uma tia que tem um primo, você tem um primo lá novo, adolescente, tem uma tia que tem dificuldade lá de Word. Pô, isso acontecia muito na minha época. O que ela fazia? Ela chamava o garoto, falava assim, conserta aqui para mim, o computador e tal, e dava um dinheirinho para ele. Ou seja, quem tem conhecimento pode vender. Isso é uma premissa universal, tá? Então, dito tudo isso, quem sabe fazer sistema, essa pessoa ela pode vender o seu sistema. O que ela precisa, então, para ela poder conseguir vender o sistema? Ela precisa de alguém que queira pagar por um sistema, ela precisa de ter um escopo. Por quê? Porque um escopo é dizer, olha, é isso que eu vou te entregar. Você vai ter essas funcionalidades, isso aqui, isso outro. Porque quando você diz qual é o escopo do entregável, você está criando algo na cabeça do seu cliente. Você está dando o que a gente chama de concretude. Ou seja, você está deixando específico e o seu cliente ele consegue fechar o olho dele e consegue visualizar o sistema que ele vai receber. Então, sempre, sempre, sempre você precisa falar do escopo. Sempre. Depois do escopo, você precisa ter prazo. Então, você precisa dizer, olha, é isso que eu vou te entregar em tantos dias. Precisa ter um preço também e vai custar X. E é muito importante que você dê uma garantia também para o seu cliente. Muito importante. Qual garantia? Olha, se você está começando, eu gosto de colocar garantias mais fortes. Por quê? Porque a garantia, ela tem um papel muito importante que é tirar o risco do cliente em comprar de você. Imagina uma transação, um cliente com um desenvolvedor. O desenvolvedor cobra, olha, para você fazer o projeto é 10 mil reais. Só que você tem que depositar 50% antes. O cliente vai e deposita 5 mil, certo? Quando o cliente está depositando os 5 mil, o cliente está pensando, ele fala, nossa, se esse cara que está me prometendo fazer com esse escopo, com esse prazo, ele não me entregar, ou de repente não ficar do jeito que eu quero, ferrou. Eu perdi os 5 mil. Cara, eu estou correndo risco. Né? Eu estou me arriscando, eu vou confiar, vou depositar nele. Mas é um risco que o cliente está correndo. E os clientes que compram, muitas vezes, eles têm uma vontade tão grande de ter aquele sistema que eles passam por cima do risco. Sabe? Vai, vambora, vou confiar e vamos lá, que eu estou querendo mesmo, estou precisando fazer. Então eles passam por cima do risco, tá bom? Agora, é muito mais inteligente da sua parte você remover esse risco desse cliente. Por quê? Porque se ele não tem risco, ele não tem impedimento de comprar de você. Presta atenção. Imagina, desenvolvedor, cliente. Olha, meu projeto custa 10 mil. Você vai me pagar um sinal de 5 mil. Alguns clientes eles vão falar, nossa, estou correndo esse risco. Mas eu vou pagar. Eu vou arriscar. Eu gostei dele, me parece confiável, vai dar certo. O cara vai e paga. Outros vão falar assim, olha, vou pensar. Então, por que ele diz que ele vai pensar? Porque ele está avaliando se vai valer a pena mesmo para ele ou não. Agora, se você remove esse risco, vira para o cliente e fala, cliente, olha, é o seguinte, custa 10 mil o meu projeto. Só que para os meus primeiros clientes, eu estou dando uma garantia insana, uma garantia louca. Essa garantia é o seguinte, olha, eu vou construir o projeto com esse escopo, com esse prazo, vou te entregar nessa data, o preço é tanto, tá bom? E faz o seguinte, eu faço uma garantia para você em contrato que o projeto ele vai ser entregue nessa data, com esse escopo, do jeito que você pediu. Se não for, se eu não conseguir entregar dentro desse prazo e não for exatamente isso que a gente combinou, né? Se aquilo que eu te entregar não for exatamente isso que a gente combinou, olha, você não vai ter custo nenhum, você não precisa pagar. Então você fala, olha, então faz o seguinte, cliente, você faz um depósito de um sinal, mas eu faço um contrato com você dizendo que, por contrato, se houver qualquer problema ou o sistema não atender a sua expectativa, eu devolvo esse sinal. Ou então você pode também cobrar isso depois que o sistema já estiver pronto, tá? Enfim, a questão não é se você vai cobrar antes, se você vai fazer o contrato com garantia ou não, ou se você vai cobrar depois. Pega comigo aqui. A questão é, você precisa remover o medo, o risco do cliente em assinar com você, principalmente se você está começando. E por final, você precisa de uma formalização.
Então, recapitulando, todo mundo que tem um conhecimento, todo mundo que sabe desenvolver um sistema, pode vendê-lo. Pode. Então é dinheiro disponível. O que ele precisa, então? Ele precisa de um cliente que queira pagar, ele precisa de um escopo, ele precisa de determinar o prazo, dizer, olha, é tal dia que eu vou te entregar, ele precisa ter um preço, precisa dar uma garantia para remover o medo do cliente e precisa formalizar isso. A formalização pode ser, dependendo de qual o seu estágio, né? Se você está muito no início ou não, por exemplo, quem já está mais avançado, quem já tem empresa, vai fazer contrato, né? Envia a proposta comercial e depois faz contrato. Agora, quem está começando, talvez não tenha nem CNPJ, talvez ainda não tenha um contrato, sabe, ainda, mas você precisa formalizar. E o e-mail também é uma forma de formalização disso. O que eu sempre falo? Para quem está começando, você precisa dar garantias mais fortes. Quem já está mais avançado, já é mais famoso, sabe, já tem nome, já tem referência, aí você não precisa dar garantias tão fortes assim.